Shalom, shalom. Estamos aqui continuando a série bíblica Estudos Bíblicos. Na semana retrasada falamos sobre Cristologia, parte 1. Nessa semana iremos agora falar Cristologia, parte 2. Nós estamos aqui estudando sobre Jesus Cristo, a pessoa da Trindade. Na primeira aula eu dei uma visão geral sobre Jesus Cristo. Hoje eu quero tocar em alguns pontos específicos sobre a pessoa de Jesus. Eu quero dizer para vocês que esse é um tema para mim extremamente rico. Cada pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar dessas três pessoas comporem um único Deus, mas cada um se manifesta de uma forma singular, peculiar, única e ímpar. Então, a pessoa de Jesus Cristo é uma pessoa fantástica, diferente do Pai e diferente do Filho em alguns aspectos, mesmo sendo iguais. Isso é um mistério que nós temos na Trindade e isso aí vamos deixar para outra aula. Mas por enquanto, hoje o tema é Jesus. Hoje eu quero falar não de Jesus Cristo, o filho de Maria, que José foi o pai emprestado por um período de certos anos. Eu não quero falar de Jesus Cristo, homem. Hoje eu quero falar de Jesus Cristo, Deus do Velho Testamento. Em João, capítulo 1 diz: "E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez." Então, na pré-existência, antes da criação de tudo, só existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os três são um único Deus e são pré-existentes, ou seja, eles existem antes de tudo. Desde a eternidade em eternidade, no princípio, eles sempre existiram. Nenhum dos três foram criados. Pelo contrário, os três, eles são criador. Na Bíblia, em Gênesis capítulo 1 diz: "Façamos", significa plural, ou seja, Deus conversando com Ele mesmo para Ele decidir fazer a criação. Então estava lá na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram criar. O Pai falou e Jesus, o Verbo, saiu como voz. E o Espírito Santo, como poder, saiu como executor. Então, o Pai vem, Jesus é a voz e o Espírito Santo executa. Eles trabalham em perfeita harmonia. Então, Jesus Cristo, como Verbo, ele participou ativamente de toda a criação. Adão e Eva foram criados e na viração do dia, Deus vinha falar com ele. Só que muitos pensam que esse Deus que vinha falar com Adão e Eva é o Deus Pai. Mas, na verdade, nessa teofania, o que é teofania? É Deus se manifestando na forma humana na Terra. Então, nessa teofania, Deus descia, mas quem descia era Deus Filho. Porque Deus Pai não é manifesto fisicamente na Bíblia. Deus Pai, ele sempre é invisível, no secreto e inacessível, em um lugar santíssimo de grande glória. Portanto, quem vinha falar com Adão e Eva é Deus, quem vinha falar com Adão e Eva é Jesus. Então Jesus descia para conversar com Adão e Eva. Toda vez que você vê Deus falando com os homens, é Jesus que está falando com esses homens.
Porque Jesus é a voz de Deus e Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a manifestação de Deus. Jesus é a hermenêutica de Deus. Ou seja, em Cristo nós vemos Deus. Nós não temos como ver o Deus Pai hoje diretamente, mas o vemos através de Jesus. Então Jesus é a hermenêutica de Deus. Ou seja, em Cristo nós temos todos os atributos do Deus Pai. E o Espírito Santo manifesta Jesus para nós. Então, quando nós vemos, toda vez que acontece uma teofania, é Deus em Jesus descendo para falar com o homem. Jesus, Deus, falou com Abraão. Jesus, Deus, falou com Moisés na sarça ardente. Jesus, Deus, desceu na forma do anjo do Senhor, que é outro nome para Jesus no Velho Testamento. E Agar se encontrou com Jesus, Deus, o Deus que vê. E ele falou com Agar, a mãe de Ismael. Jesus, Deus, se encontrou com Jacó em Peniel. E Jacó lutou com o anjo do Senhor, que é Jesus, Deus. Jesus, Deus, apareceu para Balaão. Jesus, Deus, apareceu para Josué. Nós temos inúmeras manifestações na Bíblia de Jesus. Então, Jesus já vinha operando e conversando com os homens, com os profetas, com os sacerdotes. O próprio rei Davi viu Jesus e tem vários salmos de Davi conversando com Jesus e falando de Jesus. O Salmo 22 é uma revelação de Jesus Cristo todinho. Em detalhes, Isaías viu Jesus. Inúmeros homens e mulheres da Bíblia registram Jesus no Velho Testamento e suas profecias. Então Jesus já vinha caminhando com os homens. Quando ele encarnou, ele tabernaculou-se em nosso meio. Ele pegou um tabernáculo físico e carnal, mas ele já vinha se manifestando em espírito como Deus. Então Jesus Cristo, ele é o Deus do Velho Testamento. Ele é o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o Elion, o Jeová, Jeová Rafá, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, o Jeová Shalom. Esse é Jesus. Ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho, ele é o Deus Espírito Santo, ele é Deus na sua Santíssima Trindade. Mas na Bíblia, os homens não tinham acesso direto ao Pai. Mas todos, para chegar no Pai, precisavam de Jesus. Jesus é o único caminho de acesso ao Pai. Jesus é o intercessor perfeito. Jesus é o caminho até Deus Pai. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem Jesus. Jesus nos conduz ao Pai. Quando Jesus Cristo ele veio à Terra, ele veio como Messias exercer 3 ministérios: rei, sacerdote e profeta. Jesus veio como rei dos judeus, governar. Eis que exorcia, a palavra exorcia, foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então Jesus recebeu a autoridade de Deus Pai para governar. Então Adão perdeu o governo da terra para Satanás, para Lúcifer, para o diabo. E Jesus veio tomar de volta o governo que Adão perdeu. Jesus, como o último Adão, vem restaurar a terra para o governo dos céus. Jesus é o cabeça da igreja, é o Senhor da igreja. Ele vem como rei governar e reinar sobre nós, seus servos, seus discípulos. Apesar que ele nos dá a honra de ser o nosso irmão mais velho. Mas a gente vai chegar lá para depois. Por enquanto, eu estou indo passo a passo. Então, Jesus exerceu o governo como rei, como autoridade, exorcia. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, Jesus é o Kyros,
Na Bíblia nós vemos Kyrios, que é uma expressão grega referente a imperador, o rei máximo. Era o título dado a César. Jesus é reconhecido como Kyrios, Senhor, em inúmeras passagens da Bíblia. Então ele tem o título de governador, Jesus. Ele é o rei e senhor. Ele veio governar como rei. Jesus também veio como profeta, falar a palavra de Deus para o povo. E Jesus veio como sacerdote, interceder para Deus por nós. E ele está intercedendo por nós dia e noite no trono, à direita, à destra de Deus Pai. Pelo seu sangue, o sangue de Jesus intercede por nós. E através do sangue de Jesus nós somos perdoados nossos pecados. Quando confessamos, pedimos perdão e se arrependemos. Então Jesus, como intercessor, ele é um sacerdote, como profeta, ele é o verbo e anuncia a palavra de Deus, anuncia o evangelho de Deus, ele prega o evangelho de Deus. Então exerceu 3 ministérios: rei, profeta e sacerdote. Só que Jesus veio na tribo de Judá, segundo a ordem de Melquisedeque, como está no livro de Hebreus. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque, o rei de Salém, de Jerusalém, o rei da paz, não tinha genealogia, nem nome de pai, nem nome de mãe, não tinha início de dias, nem final de dias. Então ali foi uma manifestação de Jesus, já no Velho Testamento, para Abraão. Ele apareceu na forma de Melquisedeque. E Abraão reconheceu que ali era o Senhor Jesus e entregou o dízimo de tudo. Então já no Velho Testamento, Melquisedeque é a manifestação de Jesus. E nessa ordem de Melquisedeque, ele da tribo de Judá, ele muda a ordem, porque a ordem era a tribo de Levi, os filhos de Levi, os levitas, Arão, o sacerdócio arônico, que é de Arão. Ele, como sumo sacerdote, ele era da tribo de Levi. Moisés era da tribo de Levi. O sacerdócio foi passado para a tribo de Levi. Israel tinha 12 tribos. E uma dessas tribos foi consagrada para Deus. Lá no deserto, está lá no Pentateuco. E ali, quando os levitas foram consagrados para Deus, na hora que Moisés estava no monte, 40 dias e 40 noites, e eles fizeram um bezerro de ouro, e Moisés disse: aquele que é por Deus, mate seus irmãos que traíram a Deus. E os levitas mataram todos os traidores da tribo de Levi, e nesse ato, Deus tomou os levitas para si, como primogênitos, como escolhidos, como separados, como consagrados para Deus. Então ali surgiu da tribo de Levi os levitas, os sacerdotes que serviam a Deus no sacerdócio eterno. Só que quando chegou Jesus, mudou o sacerdócio da tribo de Levi para a tribo de Judá. E ali agora Jesus na ordem de Melquisedeque, não mais na ordem de Levi, como está explicado no livro de Hebreus. Ele agora tem o sacerdócio eterno e ele é o sumo sacerdote que morreu por nós, intercedendo por nós, diante de Deus. E ele com seu sangue intercede por nós. Por isso que através do seu sangue somos perdoados nossos pecados, somos purificados, porque ele é o Cordeiro de Deus que morreu para tirar os pecados do mundo. Como Israel, na lei de Moisés, eles tinham que no dia da expiação, uma vez ao ano, o sumo sacerdote tinha que matar um cordeiro. Só que animal não pode pagar o pecado do homem. Então Jesus veio em forma humana, como o cordeiro perfeito, para fazer esse sacrifício definitivo e ele ser o substituto perfeito dos homens. É profundo, é muito assunto, é muita informação, é muito conhecimento. Uma aula dessa, em teologia, leva no mínimo 10, 20 horas em um curso. Eu estou resumindo em um vídeo de 20 minutos. E eu preciso que você se esforce para entender e aprender o que eu estou dizendo com muita paciência. Com muita graça e sabedoria. Ore antes de ouvir esse vídeo para Deus te dar graça de você alcançar o que eu venho estudando já há muitos e muitos anos, lendo a Bíblia muitas vezes. Então, continuando. Então, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, ele agora é o sumo sacerdote e passa essa ordem para a igreja ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus ele era sacerdote na ordem de Melquisedeque. Jesus exerceu 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. O estudo é Cristologia. Então, nós aprendemos que Jesus apareceu no Velho Testamento como anjo do Senhor. Apareceu na teofania, ele falava com os profetas.
E nós temos também os tipos de Jesus. Moisés foi um tipo de Jesus. Josué foi um tipo de Jesus. José foi um tipo de Jesus. O que é um tipo? É um personagem bíblico que tem características proféticas que já manifesta a vinda do Messias. Então Jesus, ele está em toda a Bíblia, e a Bíblia é o verbo, a Bíblia é a palavra, a Bíblia é Cristo, Jesus é a palavra. Então a palavra fala de Jesus, a Bíblia é sobre Jesus, Jesus é a própria palavra. Vai ter a parte 3, por enquanto é só a parte 2 de Cristologia. Nós estamos aprendendo hoje que Jesus, ele é o nosso Deus. Se você entender isso, você vai ter outra dimensão e outra visão de quem é Jesus. Jesus é muito maior do que aquele homem terreno que pisou na terra. Ali só, ele tabernaculou-se em nosso meio. Ele se fez carne num período de 33 anos e meio aproximadamente. Mas ele é eterno, já é pré-existente, sempre viveu, sempre vive e sempre viverá. Jesus é Deus. Aprenda isso hoje. Ele é o próprio Deus, ele é o próprio Jeová, é Cristo Jesus. Então, continuando. Jesus, então, finalmente, ele tabernacula, ele pega um corpo humano. Ah, meus irmãos, essa parte é demais. Eu fiquei impactado quando o Espírito Santo me trouxe a revelação do que eu estou compartilhando com vocês. Esses estudos que eu passo para vocês, é o Espírito Santo que compartilha comigo, eu passo para vocês. É claro que eu pego outros autores, outros vídeos, outros livros e respaldo, mas tem um rema do Espírito Santo. E Deus me mostrou que Jesus, ele pegou um corpo humano. Quando ele morreu na cruz e aquele corpo foi colocado no túmulo, ao terceiro dia ele ressuscitou com aquele corpo, agora glorioso, e subiu aos céus. E hoje, Jesus, ele saiu do céu invisível, sem corpo. E ele, quando ele volta com corpo. Quem é esse que está chegando? Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória subiu em forma humana e sentou no trono. E hoje, o nosso Rei, Jesus, é Deus homem, homem Deus. 100% homem, 100% Deus. Isso é tremendo. Meus queridos, vocês não sabem o quanto isso é tremendo. Vocês não sabem o quanto isso é profundo. Ele se fez homem, mas ele continuou sendo Deus. No livro de João, é um livro apologético. O que é apologético? Explicar de forma lógica, quase científica, para provar que Jesus é Deus. Tem 7 milagres provando que Jesus é Deus e 7 discursos onde ele diz, eu sou. E esse eu sou é o nome dele, que ele falou com Moisés na sarça ardente. Diga ao povo de Israel que eu sou, o grande eu sou. E Jesus falou 7 vezes que ele é o eu sou no livro de João. Ele fez 7 milagres em João, provando que ele é Deus. Então, nessa união, ele, Jesus homem e Jesus Deus, ele tem essas duas naturezas, que é chamado de união hipostática. Ou seja, duas naturezas na mesma pessoa, inseparáveis, eternamente, sem se misturar. Então, na união hipostática, ele tem a natureza divina e a natureza humana. Ele está no céu com essas duas naturezas. Por isso ele é intercessor perfeito. Porque nós temos um homem no céu intercedendo por nós. Um homem que sentiu nossas dores. Que sentiu tudo que o homem sente. Ele foi 100% homem. Ele chorou, ele riu, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi adulto, ele morreu, só que ele ressuscitou. Ele nasceu em uma barriga, ele foi gerado em um ventre, mamou nos seios, bebeu leite, comeu comida, dormiu, acordou, sentiu sono, sentiu fome, sentiu sede. Todas as características humanas você vê em Jesus. E esse é o nosso Deus. E é nele que cremos.
É nele que depositamos nossa fé. Louvado e glorificado seja o Senhor. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.